dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha aí de casa. Meu nome é Adriana, eu sou da assessoria de História, Filosofia e Sociologia e daqui da minha casa, nesse tempo de quarentena, vou bater um papo aí com vocês, né? Na nossa terceira semana de aula. Então esta é a nossa videoaula 3, voltada para o nono ano e vamos trabalhar ainda com o volume 1 na unidade 4, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula da semana anterior. E aí, o que vocês viram na semana anterior, hein, com o professor? O que vocês falaram, discutiram aí com ele? A gente viu o cenário global do mundo num período que a gente chama entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, e olhando aí mais precisamente para o cenário dos Estados Unidos, a gente viu um período de prosperidade. Esse período de prosperidade foi chamado de The American Way of Life, o jeito americano de ser. Durante esse período, a produção americana aumentou muito, modernizou-se e isso teve consequências sociais, como, por exemplo, o aumento no padrão de consumo. A gente vê, por exemplo, as pessoas, né, querendo consumir o carro do ano, ter os eletrodomésticos que toda dona de casa deve ter, a casa perfeita, o jeito da família americana. Isso acabou impondo um jeito de ser que foi dito como The American Way. Junto com isso, a gente viu também o desenvolvimento no setor industrial, principalmente no ramo automobilístico, com o Fordismo, a produção de automóveis, ela aumentou muito, impactando inclusive nesse jeito americano de ser. E tudo isso estava muito impulsionado pelas propagandas. A propaganda no dia a dia que você recebe, no jornal, na revista, colocava um modo de ser. Você viu lá o creme de barbear, que deixava a pele lisinha do homem, ou então o sabonete que deixa você magrinho. Então, acho que eu tomei muito banho, estou muito magrinha. Mas a gente pode perceber que o American Way of Life não foi somente coisas boas. Trouxe também consequências negativas, como um aumento de violência, de repressão dentro da sociedade e principalmente para a gente olhar sobre a desigualdade social. Será que todo mundo tinha condições de ser como esse American Way of Life tinha com o jeito americano? Isso acabou ocasionando um contraste social muito grande e eu já convido você a analisar isso através de duas fotografias que estão lá na página 53 do seu material. Você vai ver essas duas fotografias aqui, olha. São bem emblemáticas, que a gente trabalha bastante quando trata desse contexto do American Way of Life e a consequente grande depressão que vai acontecer. Então, nessa primeira imagem aqui, analisa aí no seu livro, você vê ao fundo, tipo um outdoor, um cartaz de propaganda com um carro do ano, mas na fila, na frente, né, você vê uma fila de pessoas que estão indo pegar sopa, mantimentos da pobreza que atinge os Estados Unidos. E na segunda foto a mulher com o seu filho, né, a mãe fotografada dentro do contexto de crise. E é isso que a gente terminou a nossa aula da semana passada falando da crise que acabou se estendendo não só nos Estados Unidos, mas se estendeu para o mundo inteiro, ocasionado pelo crack, né, pelo quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Isso foi levado porque a produção americana aumentou muito, porém o consumo não foi tão grande assim diante da recuperação europeia de suas economias. Então, o que aconteceu? Se a lei da demanda e oferta, né? Se eu tenho muita oferta, tenho muito a oferecer, mas pouca demanda, pouca gente consumindo,
eu vou ter estoques, vai ter desvalorização dos valores, e aí vai acontecer algo que foi nunca visto até então, que foi a crise de 29, ocasionada por essa crise de superprodução, e vai levar a consequências graves para os Estados Unidos e para o mundo inteiro, que é o que a gente vai ver hoje. Então, nesta aula de hoje, nós vamos pensar um pouco sobre os impactos dessa chamada Grande Depressão, que começa a ser ocasionada com a crise de 29, e vamos ver quais são as estratégias para superar isso. O que o governo americano toma de providências para contornar essa crise. Diante disso, será que isso tem alguma coisa a ver com a gente no Brasil? Será que teve impacto na economia brasileira? Vamos ver também um pouco sobre isso na nossa aula. Então, vamos continuar com a nossa unidade 4, partindo aí da página 53, como a gente já começou aqui a analisar. Só para contextualizar, então, estamos num período de crise, que começa com a chamada crise de 29. E quais foram as consequências dessa crise para os Estados Unidos? Bem, a gente se tem um país em crise, a gente tem um número muito grande de desemprego, muitas fábricas fecharam, e se fábrica fecharam, não tem empregado, não tem salário, não tem como consumir. Então, além do desemprego, a gente tem uma queda muito grande no consumo. Então, e aí, se eu tenho uma queda no consumo, se eu sou um empresário, um vendedor, eu tenho muito estoque aqui na minha economia, mas ninguém está consumindo, o que vai acontecer? Esse valor aqui, eu preciso vender isso. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir o preço. Só que eu diminuo. Daqui a pouco eu não vou ter lucro nenhum. Então, é interessante que vocês compreendam que a economia é uma engrenagem. Que se uma roda para, o resto também para. Então, se eu não tenho trabalhador, eu não tenho salário, esse trabalhador não compra. Se não compra, o empresário não vende. Então, ele vai ter crise, e é uma crise que vai assolar a todos os setores da sociedade. No campo, a gente está pensando aí no contexto da cidade, mas no campo também teve as suas consequências, como, por exemplo, muitos agricultores, muitos produtores, eles tiveram que destruir as suas colheitas, nossa, não é cruel, para poder o quê? Se eu tenho menos oferta, né? O meu produto ele se torna mais valorizado, e é uma forma de controlar aí os preços dos produtos do campo. Qual é a solução? Como é que a gente sai dessa crise? Bem, os Estados Unidos então se coloca nesse dilema, porque diante do antigo presidente Hoover, que aposta em uma economia livre, né, no que a gente chama do liberalismo econômico, aparece uma outra proposta de governo. E aí, nas eleições de 1932, aparece um candidato à eleição, que é o Franklin Delano Roosevelt. Você pode ver a foto dele aí lá na página 54 do seu material. Olha ele aqui, ó. Franklin Delano Roosevelt. Né? Não vai confundir esse Roosevelt, o Franklin Roosevelt, com Theodore Roosevelt, que foi o presidente dos Estados Unidos lá na época do imperialismo, que ele ficou conhecido como do Big Stick, do grande porrete, do expansionismo americano na América Latina, que foi a política de que a gente domina, vocês se aliam aos Estados Unidos, se não for por bem, vai ser por mal. E aí começa os Estados Unidos a interferir diretamente na economia de toda a América durante o final do século XIX e início do século XX. Esse é o Theodore Roosevelt. Nós estamos falando do Franklin Roosevelt, esse sujeito aqui que vai levantar a economia americana. Qual é a proposta dele? Né? Ele vai dizer... diante desse cenário, o Estado, o governo, tem que intervir. É preciso que o Estado chegue junto para ajudar a controlar a economia e fazer aquelas engrenagens, lembra? Voltarem a rodar.
Então é preciso ter uma força superior e não deixar a economia por si só livre e ela vai se resolver. Isso vai então contra uma política econômica do liberalismo, né? Aquele que foi inclusive pensado desde do iluminismo, do Adam Smith, da mão invisível, que a economia ela funciona por si mesma, ele vai contra essa medida. E o plano do Roosevelt, ele vai ser eleito porque o cara traz uma proposta de recuperar a economia e os americanos então vão botar fé no governo dele. E o plano dele se chama New Deal, né? É um novo propósito, um novo objetivo. E como eu disse, nós temos aqui uma proposta econômica, política, em que vai colocar a intervenção do Estado na economia. Como é que um Estado intervém na economia? Ele pode me mandar em mim, mandar nos salários? Bem, indiretamente pode controlar o funcionamento dessa economia. Primeiro de tudo, uma das atitudes do New Deal foi promover o auxílio social. Esse auxílio social se dá, por exemplo, a assistência aos trabalhadores em situação de doença, assistência em situação de desemprego e promover a aposentadoria. Bonzinho, né? Que legal, que governo bom. Claro que tem essa preocupação com os sujeitos, mas a gente está vendo uma preocupação aí com a própria economia, porque se eu garanto que aquele cara que está desempregado, ou aquele cara que está numa licença, que está doente, ou o cara que se aposentou, se eu garanto a ele alguma renda, esse cara vai continuar consumindo. Se ele continua consumindo, ele continua comprando e ele continua ajudando a fazer aquela engrenagem da economia rodar. Então a gente tem que pensar nisso, nessas medidas sociais, como uma medida que também vai sustentar a economia e não deixar ela cair. No campo, digamos, no cenário rural, pensando aí no New Deal, uma medida aí, então, é impor regras de desenvolvimento. Então, isso vai para o setor, por exemplo, do carvão, no setor do petróleo, ou próprio da agricultura, que vai colocar regras de não produção em excesso, porque se eu produzo em excesso, se eu tenho muito produto, eu preciso vender. O que eu vou fazer com o preço? O preço cai, para poder vender aquilo tudo. Ou se eu produzo de menos, eu tenho pouco produto para vender, o que acontece com o preço? Sobe. Se o preço sobe, nem todo mundo tem condições de comprar. Então, o governo impôs regras de produção para controlar os valores desses preços. E também o governo vai promover, facilitar empréstimos para esses produtores. Por quê? O produtor que faliu durante a crise de 29, ele vai poder, com esse empréstimo, se recuperar o seu negócio e voltar a fazer essa economia girar novamente. Nas cidades, no plano urbano, nós temos aí medidas de proteção aos trabalhadores, como, por exemplo, salário mínimo. Você já ouviu falar sobre isso, né? Já pensa, isso está toda hora nos noticiários. O que é o salário mínimo? Eu garanto ao meu trabalhador um mínimo para subsistência, para ele sobreviver, para ele comprar seus mantimentos, ter sua residência, né? Tudo bem, o que é o mínimo, né? O que garante o mínimo? Será que o salário mínimo de hoje garante que eu tenha o mínimo para eu sobreviver? Fica aí uma questão. Mas quando eu tenho um salário mínimo, eu controlo, por exemplo, que os patrões paguem o que quiserem. Por exemplo, você é meu empregado, então eu vou te pagar isso aqui. Você não quer? Tudo bem, tem quem queira. É pouco? Não, mas é pouco, eu preciso de mais. Não, mas eu tô te oferecendo isso. Então, o que acontece? Eu preciso regular essa relação patrão-empregado através de uma medida que impõe pelo menos um salário mínimo a esses trabalhadores. Outra medida é a jornada máxima de trabalho. Você não pode trabalhar 12 horas por dia. Você tem que trabalhar menos. Se eu trabalho menos, o que acontece? Eu preciso de mais empregados
para poder trabalhar mais, para dar continuidade. E eu contrato mais trabalhadores. E a proibição do trabalho infantil também é algo que vai, claro, proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, mas não somente isso, vai permitir com que outros trabalhadores eles possam ganhar espaço que antes era substituído aí pelas crianças. E aí vai a minha pergunta para vocês. Vocês acham que esse plano do Roosevelt, chamado New Deal, ele poderia ser comparado a um sistema socialista? Sabe por quê? Porque teve gente acusando ele disso. Muitos capitalistas e empresários estavam colocando que o Roosevelt estava, se aproximando do sistema socialista. E você vai lembrar que lá a gente já trabalhou com isso, lá na unidade 3 do seu material, com a revolução que acontece na Rússia czarista, que vai começar a impor aí o sistema socialista. Será que é o mesmo? Bem, na verdade não é o mesmo. A gente está vendo uma implementação focada na economia americana para essa recuperação. E o resultado é que o New Deal deu certo. Deu certo porque amenizou os sinais de crise no país. Rapidamente, os Estados Unidos vai se recuperando da crise de 29, e enquanto os Estados Unidos se recupera, o que está acontecendo lá na Europa? Está começando a ter conflitos internos, está começando uma nova crise a surgir na Europa que vai desencadear na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, que é um papo mais pra frente da gente, mas pra gente já compreender que enquanto a Europa tá lá em guerra, os Estados Unidos está se recuperando, tá lá, tá produzindo. E o que vai acontecer? A guerra, os países entram em crise, precisam também de outros produtos, consumir, e vai consumir da onde? Nos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial vai proporcionar para os Estados Unidos um crescimento da economia, vai gerar muitos lucros e vai finalmente tirar, totalmente o país dessa crise, se tornando a tal potência mundial que todos nós conhecemos e ouvimos falar. Então, fica a primeira tarefa aí para vocês, que vai ser resolvida na nossa live, ok? Que é para você pegar agora o seu caderno de atividades. Lá na página 28, eu quero que vocês façam um exercício 6. Se precisar, dá um pause agora no vídeo, ou então faz depois da nossa aula, tá bom? Nesse exercício, vocês vão aí estar pensando sobre essa política do New Deal e como é que os Estados Unidos saem dessa grande depressão. E o Brasil? O que o Brasil tem a ver com isso, Adriana? Tá maluca? Claro que tem a ver. Gente, em tempos inclusive de pandemia que nós estamos vivenciando agora, a gente percebe o quanto que questões políticas, econômicas, da saúde, tudo tem reflexo no mundo inteiro. E no Brasil não vai ser diferente. A crise de 29, ela vai gerar impactos no Brasil. Vamos pensar o seguinte, qual é a situação da economia brasileira? Pergunta difícil, Adriana, hein? Então vamos lá, vamos pensar. Mais ou menos década de 20, final da década de 20, década de 30. A economia brasileira, o que o Brasil mais vende? O Brasil já vendeu cana-de-açúcar, mas não é agora. Isso aí foi lá na colonização. Minérios. Mas no século XIX, o Brasil começa a desenvolver o café. O delicioso café brasileiro, conhecido no mundo inteiro. Isso se torna o principal produto. O Brasil, ele é baseado ainda no sistema agrário e que tem uma repercussão no mundo inteiro. Mas se o mundo está em crise, se os Estados Unidos estão em crise, pensa, começou a crise de 29 nos Estados Unidos. Essa crise impactou todo mundo num efeito que a gente chama de efeito dominó. Desse efeito dominó, todas as potências estão, tô em crise. Como você tá duro, né? Tô em crise, não posso comprar agora. Eu adoro comprar aquele chocolatinho, eu adoro comprar aquela balinha. Só que quando você tá com pouco dinheiro, você não vou comprar nesse momento.
E o que que acontece? O principal comprador de café do Brasil é os Estados Unidos. Para de comprar. E aí, quais são as medidas? Bem, nesse período, você viu lá durante as suas aulas na escola, que está lá na unidade 1, quando a gente fala do Brasil República, na primeira República Brasileira, nós podemos pensar aqui que esse sistema governamental, ele se baseou muito em poderosos, né, na política coronelista. Os coronéis controlavam a economia, controlavam a política, numa política que se chama o quê? Café com quê? Café com quê? Café com leite. Então, o Brasil, ele era forte no café, e se qualquer coisa ameaçasse a economia do café, lembra quem é que manda no país? Os coronéis, produtores de café, então vão tomar medidas para que o Brasil não sofra crise. Então, cada vez que vinha situações de crise, o que acontecia? O governo brasileiro comprava o café, o excedente de café. Por quê? Se eu tá sobrando muito café aqui, vai desvalorizar o valor do meu café. Não, eu compro o seu café para que não desvalorize tanto. Então, isso vai acontecer. Inclusive, mais para frente, o governo começa a queimar o café. Isso mesmo, queimar. Não está acreditando em mim, não? Vai lá na página 56 do seu material e olha lá a imagem, ó. Olha só. Queimando, né, as sacas, as toneladas de café lá em Santos, né, no litoral de São Paulo. Então, o governo, ele tenta sustentar, só que para o governo comprar o café do produtor, né, porque ele não vai pegar, né, ele vai comprar para o cara não ter prejuízo. De onde é que vem esse dinheiro que o governo precisa comprar? Presta aí, de empréstimos. Só que o empréstimo, quem emprestava? As grandes potências, principalmente os Estados Unidos. Se os Estados Unidos estão em crise, cadê o empréstimo? Também vai gerar o quê? Uma crise muito forte no país. E essa crise vai ameaçar o poder dos grandes cafeicultores, dos grandes coronéis, que eram os poderosos locais. Mas se eles não estão tão poderosos agora, esse poder político começa a ser ameaçado. E aí começa a enfraquecer a chamada política do café com leite. O que vai gerar, lá pra frente, spoiler, tá? A Revolução de 30, chamada Revolução de 30, que vai colocar Getúlio Vargas no poder. Mas isso é papo mais daqui pra frente. Aqui, então, só pra gente encerrar, vou dar uma segunda tarefa, que é, ainda no seu livro de atividades, eu queria que vocês fizessem, ainda na página 28, o exercício de número 7, pra gente entender esses impactos da crise de 29 na economia brasileira. E por terceiro, sempre recomendamos faça a trilha lá no Positivo On, referente ao volume 1, a unidade 4. Faça a trilha, faça lá a sondagem para ver se você compreendeu realmente essa questão do liberalismo econômico, da atuação dos Estados Unidos na Primeira Guerra, e para ver os conceitos que nós trabalhamos na aula passada e nessa aula, tá bom? Não deixa de ver lá na seção Saiba Mais, lá vai ter uma dica legal sobre as produções cinematográficas da crise de 29. Então, resumindo, daqui a pouco a gente se encontra na live e vamos resolver no caderno de atividades, na página 28, exercícios 6 e 7 e a dica para você fazer a sua trilha. Então, até mais, até a próxima e bons estudos!